Paz, senhor, gente do YouTube. Eu de volta com mais um vídeo aqui para ensinar como combater a mosca branca. Para quem não sabe, gente, a mosca branca é uma praga que atinge as nossas plantas, que acaba sugando a seiva dela por debaixo das folhas. Você pode ver esse pontinho branco aí, é uma mosca branca. Ela está numa nervura, que são essas linhas que se encontram embaixo das folhas. Elas se infiltram no meio das plantas, elas ficam embaixo das folhas das plantas, sugando a seiva da planta por meio dessa nervura, que é por onde a seiva passa. E com isso, elas acabam deixando a planta fraca. E quando tem muitas moscas brancas, elas meio que acabam deixando a planta fraca e acabam até fazendo ela morrer. Então aqui eu vou ensinar umas técnicas que você pode usar para combater elas. Então, gente, aqui é uma folha de couve. Para quem cultiva couve sabe que esse inseto dá dor de cabeça. Eles acabam se alojando muito nos couve, e daí acaba prejudicando a produção. E daí aqui eu vou mostrar umas técnicas que você pode usar para vários tipos de plantas. Entre elas está você usar um inseticida. Aqui eu uso inseticida da barragem, ainda vou ensinar como é que você faz a mistura. Você pode borrifar, tem que ser rápido, já que a mosca branca lá é uma mosca, e daí quando você borrifa o inseticida, o veneno, elas acabam voando. Mas elas logo acabam voltando, contanto que você borrife rapidamente para fazer com que o inseticida pegue nela, fazendo ela morrer. Aqui tem mais algumas. Você fazendo isso, gente, vai garantir com que elas acabem morrendo e não venham se multiplicar, ou venham voltar a continuar prejudicando a sua folha do couve ou a sua planta que você tiver, que tenha o ataque dessa mosca. Daí você tem que prestar atenção que é mais embaixo das folhas que elas se encontram. Então você, identificando no mínimo 5 delas, quer dizer no máximo, só o sinal de alerta, use logo o inseticida para poder borrifar nas folhas, a parte de baixo, que assim você vai garantir que elas não venham se multiplicar tanto, porque elas se multiplicam rápido. Se você deixar elas lá e não se importar, elas vão se multiplicar, gente. E 1 mais 5 já dá um pequeno probleminha, porque elas sugam a seiva. E daí, se você deixar um monte delas se multiplicarem, é rapidinho que elas acabam com essa planta, porque elas sugam a seiva. É o mesmo que você fazer um corte em uma pessoa, um ser humano, e deixar o sangue escorrer. E se ela ficar perdendo sangue direto, ela vai acabar perdendo energia e vai morrer. Assim é a planta. Esses insetos ali sugam a seiva, que garante a energia da planta, transporte de energia por várias partes do corpo da planta. Então você tem que ficar atento. Use o inseticida. E caso você não tenha inseticida, eu indico você, e isso aqui é uma dica minha mesmo, caso você veja um monte assim embaixo dessas folhas, regue no período da manhã, embaixo das folhas, que vai retirar todo tipo de resíduo que elas deixam. É claro que elas vão voltar, mas vai evitar com que elas venham deixar ovos. Pelo menos vai limpar as folhas, mas é um aviso que elas vão acabar voltando mesmo. Isso só vai garantir com que limpe e que elas não fiquem deixando um monte de resíduo nas folhas. Faça isso no período da manhã. Elas vão acabar voando, mas você vai limpar qualquer resíduo de qualquer coisa que elas possam deixar, que vai acabar servindo para a multiplicação delas. Mas faça isso no período da manhã, porque vai dar tempo para a planta acabar secando, porque se você fizer à noite pode acabar afogando a planta, porque a planta ela não absorve quase água à noite. Então você pode jogar uma água embaixo das folhas. Eu não indico você fazer muito isso, porque ao fazer isso também vai acabar
retirando algum tipo de proteção da folha. Acredito eu, já que a fazer isso acaba vindo com mais intensidade as moscas. Mas é só para limpar, caso você queira tirar qualquer tipo de resíduo que elas deixarem nas folhas, para evitar que talvez elas venham se multiplicar. Bem, e outra coisa, gente, que você pode fazer é a adubação no período certo. Olha, aqui você está vendo o esterco da galinha que eu adubei um tempo desse. Faça a adubação no período certo. A adubação no período certo vai garantir uma energia e uma força para a planta conseguir suportar mais a praga, conseguir sobreviver a ela. Mas não se esqueça de também usar um inseticida e talvez fazer uma limpeza na planta. Fazendo isso, você vai garantir com que a planta ela tenha força para resistir mais à praga. Porque se ela tiver com falta de adubo e também ela tiver com falta de luz solar, gente, elas vão acabar sendo atacadas facilmente. Outra coisa que você tem que lembrar é que a planta tem que estar na luminosidade certa dela. Se ela estiver no lugar onde ela não pega a luz do sol que ela precisa, ela não vai conseguir ter energia para produzir o próprio alimento dela, que é um processo chamado de fotossíntese, no qual a planta ela pega a luz do sol e daí com essa luz ela faz um procedimento dentro da folha, uma reação química, que faz com que ela produza o próprio alimento com que ela se alimente. E se ela não fazer isso, ela vai ficar fraca, e daí as pragas elas vão conseguir atacar e acabar matando ela com mais facilidade. Como uma pessoa fraca em nutrição não tem muita energia assim no corpo, qualquer doença que pode dar vai acabar matando ela facilmente. Então, repare isso, a luminosidade da planta que ela precisa também, que ajuda a mantê-la forte. E caso a planta que tenha sofrido o ataque da mosca branca seja uma hortaliça como o couve aqui, uma coisa que você pode fazer, como ela é uma planta de folhagem que é retirada as folhas para o consumo, colha no tempo certo. Vocês podem ver aí o card de cima, um vídeo aí que eu mostro como colher couve. Vocês têm que colher no tempo certo, caso seja couve, porque senão as moscas vão se alojar muito nas folhas de baixo, nas mais velhas. Você pode até limpar com a água do regador, jogando a água que vai ajudar a tirá-las. Só que o couve tem que ser colhido, gente, para que ele venha começar a dar novas folhas assim. Essas folhas velhas já vão puxar pouca energia, já vão puxar um pouco de energia que já deveria ir para as folhas novas se desenvolverem. Fazendo isso, você vai fazer com que as plantas venham desenvolver mais folhas novas, mais fortes, porque senão essas folhas elas vão ficar embaixo de folhas que estão em cima. Elas já não vão ter tanta utilidade para a planta, porque não vão pegar a luz do sol para fazer fotossíntese, e daí vai fazer com que ela venha a não ter tanto desenvolvimento. Essas folhas elas têm que ser colhidas mesmo. Então preste atenção nisso. Isso é com relação à folha do couve. Mas é isso. Se você quiser evitar com que as moscas brancas venham acabar com suas plantas, ainda tem outra coisa que eu posso dizer para você, que é: compre uma armadilha para mosca branca. Você pode encontrar isso em lojas de venda de jardinagem, agrovetes ou assim, mercado. Você procure onde possa ter armadilha para mosca branca, que é bastante útil também. Mas eu diria que isso seria só mais indicado caso você tenha muitas plantas que possam sofrer o ataque dessa mosca, ou uma produção de couve assim. Fazendo isso, você vai garantir que essas moscas não venham acabar com suas plantas. Então é isso, gente. Recapitulando as dicas: use inseticida, faça uma lavagem nas folhas com água, caso você veja que elas estão começando a deixar muito resíduo na folha. Também use a adubação no período certo. Deixe a planta na luminosidade certa. E use uma armadilha para mosca. Caso seja planta de folhagem como couve aqui, colha no período certo. Então, usando essas dicas, você pode evitar com que essa praga venha acabar com suas plantas ou com sua produção de hortaliças. Então é isso, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!